Bom, então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre esse livro extremamente importante, um marco da literatura brasileira, chamado Quarto de Despejo de Ninguém Mais Ninguém Menos de Carolina Maria de Jesus. Meu nome é Nicole, eu estou fazendo essa análise aqui como um trabalho para minha disciplina de prática 2 da Universidade Federal do Paraná. Então, vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre esse livro, falando um pouquinho dos aspectos formais, né, e temáticos da obra também. E esse que é um livro tão importante, um marco tão grande para a literatura brasileira. E também para a literatura de pessoas negras produzidas no Brasil. A gente vai ver que muitos aspectos do livro remetem à racialidade, remetem à temática da desigualdade, e por si só ele é um marco na literatura. Então vamos lá, começando com essa citação do Jaime Ginsburg, que vai ser muito importante para a gente entender o que a Carolina Maria de Jesus fez no livro dela. Então, estudar o testemunho significa assumir que aos excluídos cabe falar, e, além disso, definir seus próprios modos de fazê-lo. Então, tem muito a ver com o que a Carolina vai fazer aqui. Ela vai escolher a forma diária, como a gente vai ver mais pra frente, para contar a experiência dela, para contar o dia a dia dela, mas não só isso. Ela vai estar dando voz para muita coisa que acaba ficando enlatada, que acaba ficando escondida, a gente não consegue acessar, a gente não consegue ver por conta da desigualdade social, por conta do racismo. Ela vai conseguir dar voz para isso dentro de uma narrativa de testemunho, dentro de uma narrativa em forma de diário. Então, começando, né, com a lenda. Quem é Carolina Maria de Jesus? Essa mulher sorridente, linda, nasceu na zona rural de Sacramento, em Minas Gerais. Ali os pais dela, que estavam ali nesse contexto rural, eram analfabetos, então ela acabou se mudando para São Paulo quando ela tinha 33 anos, para a região onde ficava, né, a favela do Canindé. E hoje fica, atualmente, a Marginal Tietê. Então, antes aquilo lá era tudo mato, e daí você tinha as casas, construções, é uma favela que estava crescendo muito e que hoje não é mais. Hoje, se você for naquela região, você vai encontrar estrada onde atualmente a Marginal Tietê. A Carolina Maria de Jesus, ela foi catadora de lixo durante praticamente toda a vida dela. Depois, mais tarde, que ela consegue ascender um pouquinho a sua condição social, indo para outros bairros de classe média baixa, mas ela continua relembrando isso. Ela tem outros livros e outros escritos dela, onde ela vai continuar revivendo a dor da fome, a dor da miséria. E são duas informações que são muito importantes para a vida dela e para entender a obra dela. Uma delas é que ela foi, né, catadora de material reciclável, foi uma mulher que trabalhou com os restos da cidade, né, aquilo que a cidade não quer mais, e isso é muito importante também para entender o próprio título do livro, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E ela foi mãe solteira de 3 filhos. Então, ela cuidou de 3 filhos sozinha. A idade desses filhos não é revelada muito bem no livro, apenas a idade da Vera Eunice, que é a filha mais nova dela. Tem um momento do livro que ela vai falar que era aniversário de 3 anos, ela estava com 3 anos, e que a própria Vera Eunice ia com ela, muitas vezes, ajudar ela a catar os materiais, ajudar ela a trabalhar. Então, e ela também vai falar muito sobre isso, sobre a formação de família dentro das favelas, né? Por ela ser mãe solteira, ela era muito ostracizada, ela era muito criticada por outras pessoas dentro da favela. E isso é um traço importante que a gente também vai falar mais pra frente, como as pessoas dentro da favela são diferentes umas das outras. A pobreza não é uma experiência apenas coletiva, ela vai ter as suas individualidades, vai ter as suas identidades, e a Carolina vai saber fazer isso com excelência, vai saber mostrar isso com, assim, muita precisão na narrativa dela. Então, ela era muito estressada por isso e ela vai colocar isso na narrativa dela. E sobre o livro, então, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Foi escrito entre 1955 e 1960 e foi publicado em 1960 também. Então, esse livro reuniu vários escritos dela a respeito da individualidade dela, a respeito dos relatos de vivência dela na favela do Canindé. São 2 anos apenas que não estão inclusos, se eu não me engano, é 1956 e 1957. O livro ele vai de 55, pula direto para 58, e assim vai apenas em um ano. Ela vai descrever apenas um ano de 1960, que é apenas o dia 1º de janeiro, é o único dia que ela vai escrever. E esse subtítulo ele é muito importante, né? Falar que é um diário. A gente vai falar um pouquinho dessa forma diário
justamente porque é algo que é muito individual. Diários são relatos individuais que você faz muitas vezes para você mesmo, mas que aqui, apesar da Carolina Maria de Jesus dizer que não tinha intenção de publicar essas obras, né, então por isso que ela não fez algo para o grande público, né, mas tem... por menos não ter feito para o grande público, ainda assim tem muitos traços de experiência coletiva, muitos traços que chegam a quase ser antropológicos, traços muito dignos ali de análises sociais da própria favela, mas não com esse olhar analítico, com o olhar de quem está lá dentro, de quem experiencia, o olhar de uma mulher negra, preta, pobre, periférica, que está lá, que está cuidando dos seus filhos sozinha, que está vendo a violência, que está vivendo a pobreza, a miséria, a fome, e isso é essa é onde concentra a potência da narrativa dela. Ela é autora e narradora, então ela é a pessoa que escreve ao mesmo tempo que ela é a personagem da história, ao mesmo tempo que ela, enquanto Carolina Maria de Jesus, vai viver aquelas experiências, ela vai dentro da narrativa, enquanto narradora, ela vai dar outras cores para isso, ela vai dar outras nuances, e isso também é uma das potências do livro dela, porque ela vai fazer esse jogo de identidade coletivo, ela vai trabalhar com essas oposições, porque apesar da forma diária ser muito individual, ela consegue transformar essa forma diária em relatos de coletividade, né? Todo mundo que está ali, desde as Marias que ela vai falar, desde as mulheres que xingam muito ela, desde as pessoas que ela vê brigando, desde as crianças que ela vê morrendo, isso são cenas muito fortes que ela vai descrever no livro também, todo mundo ali está vivendo coletivamente a experiência da pobreza. Mas um diário, ele é individual, ele é reservado, mas ela consegue transformar esse diário em processo de identificação. E o que significa isso? Significa você pegar a sua identidade e conseguir encontrar ela no meio onde tudo é desumanizado, onde tudo é resumido a lixo. A gente vai falar disso mais pra frente, mas o próprio título Quarto de Despejo vai mostrar o quanto aquele espaço da favela é um espaço onde tudo o que não se quer é jogado. Então, são identidades que são colocadas no lixo, são pessoas que são colocadas no lixo, pessoas que muitas vezes a identidade dela, a individualidade dela não importa. Mas aqui, ela escrevendo um diário, ela vai dar voz para a narrativa dela, ela vai dar voz, ela vai conseguir falar por ela mesma. Apesar da experiência da pobreza ser coletiva, apesar de muitas pessoas estarem naquele ambiente, ao mesmo tempo estarem vivendo as coisas ao mesmo tempo que ela tem voz. Ela é uma favelada letrada, né, no cotidiano da favela, que também representa muitas outras identidades faveladas, que também autonomamente construíram a sua própria identidade. Ela vai falar bastante do rádio dela, que ela não gostava de emprestar, vai falar bastante sobre como ela não conseguia dormir sem ler. Então, ela era uma mulher que, por estar ali no meio de catadores de lixo, ela conseguia encontrar cadernos, ela conseguia encontrar textos para ela ler. Inclusive, tem um ponto da narrativa que ela vai encontrar uma pessoa que diz para ela: eu nunca vi uma pessoa preta que gostava tanto de ler. Eu nunca vi uma pessoa ler como você lê, uma pessoa daqui da favela que lê como você lê. E é justamente isso. Esse retrato da leitura, ela vai encontrar dentro da literatura um processo, dentro dessa forma diário, um processo onde ela consegue colocar a identidade dela. Quem ela é para além da pobreza, para além do racismo, para além do machismo, para além dela ser uma mãe preta, pobre, solteira, que está ali tentando sobreviver naquele meio. Existe voz e ela dá voz para isso de uma forma incrível, né? Então, ela sendo autora e narradora, ela é 2 vezes periférica. Ela está na periferia da cidade, né? Essa oposição entre cidade e favela, mas ela também é periférica porque ela é uma pessoa que está buscando a sua identidade num meio onde a identidade é negativa, onde é nula. Tudo o que está ali no meio está tentando desumanizar ela constantemente. Desde os vizinhos dela que jogam excrementos, que jogam fezes nas crianças dela, desde várias pessoas que criticam ela, inclusive ela até vai falar em outras entrevistas de várias pessoas que não gostaram da forma como ela descreveu elas no livro. Então, desde tudo isso, ela vai acabar construindo uma identidade que é 2 vezes periférica, 2 vezes marginalizada, mas que ela pega essa marginalização e consegue subverter, consegue trazer para fora, consegue construir dentro da narrativa, consegue colocar palavras de afirmação, consegue trazer imagens que são muito fortes, mas que conseguem trazer quem ela é naquele meio.
E a modernização, esse processo de modernização que veio do Brasil da década de 50, ele também é muito importante para isso. Ela vai citar algumas figuras políticas como o Jânio Quadros, como o próprio Carlos Lacerda, vai citar ali que estão nesse meio da década de 50, onde o Brasil estava ali sendo governado por Juscelino Kubitschek, um processo de modernização, de urbanização e de maquinalização muito intenso, muito extenso, mas que era excludente. As pessoas, muitas pessoas que migraram das áreas rurais para os grandes centros urbanos acabavam ficando sem ter para onde ir e colocados para essas outras margens, né? Então são identidades que já são periféricas na sua construção individual, são negros, são nordestinos, são mulheres, são pessoas que não são universais, né? Mas que são colocadas às margens por conta desse processo de exclusão, né? Um processo que beneficia elites, que beneficia o branco, que beneficia os homens. Então, a própria identidade da Carolina Maria de Jesus, por ser uma pessoa periférica, acabou fazendo parte desse processo. Então, é uma modernização que não contempla a todo mundo, é uma modernização que continua jogando às margens as identidades que são periféricas pelo contexto histórico. Né? Existem outros livros onde a gente pode trabalhar essa questão da modernização excludente e também falar um pouco sobre esse subalterno, essa pessoa das periferias que vem para as grandes cidades, das periferias nacionalmente falando, né, de outros centros rurais, e que vem para as cidades e que sofrem esse processo. Um exemplo que eu posso dar também é Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que se passa em outro momento, se passa em outras cidades também, na cidade do Rio de Janeiro, mas que vai falar da construção do sujeito negro dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, e que também vai falar muito sobre essas questões. Ou, por exemplo, A Hora da Estrela, também da Clarice Lispector, que já caiu bastante no vestibular algumas vezes, e que também vai falar bastante sobre esse processo de desumanização, um processo de uma pessoa que tem a sua individualidade roubada, mas que em uma busca, por isso acaba sendo iluminada e no final aí vocês têm que procurar. E recomendo super a leitura desses livros para vocês. O processo de escrita e emancipação são muito importantes para a obra da Carolina Maria de Jesus, porque a Carolina, ela enquanto narradora, enquanto autora também, enquanto pessoa, né, enquanto uma mulher negra periférica, ela é um sujeito histórico. Ela possui a socialização dela é diferente, a posição dela na história é diferente, e ela, mesmo que ela faça esse relato individual, esse relato da identidade dela, ela consegue produzir muitas análises a respeito do que é ser uma mulher negra dentro de uma sociedade, dentro da sociedade brasileira, ali da década de 50, e o que é ser uma pessoa negra em um país que arrasta muitas mazelas da escravização, que arrasta muitas mazelas da desumanização dos corpos negros, da desvalorização da negritude, né? Desse processo de você negativizar a negritude. Então, muito do que ela vai colocar ali são experiências e contextualizações sobre a pobreza e do ser negro também. Ela não vai falar diretamente sobre o racismo na obra, ela vai colocar em alguns pontos, ela até vai dizer várias vezes que ela adora ser negra, que ela adora a pele dela, adora o cabelo dela, mas muitas das coisas que acontecem na narrativa não aconteceriam por ela ser negra. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, justamente pelo fato da raça estar inerente à condição da pobreza. Quando a gente analisa isso historicamente, a gente vai ver que é muito difícil você separar ela, enquanto mulher negra, da condição social, da condição de pobreza onde ela está. Apesar disso, né, mais uma vez, ela vai usar a escrita como um processo de emancipação, de libertação de quem ela é, buscando falar cada vez mais sobre para onde ela deseja ir, apesar dela não falar falar bastante da escrita, falar bastante como é escrever para ela. Ela também fala que o maior desejo dela é sair da favela, sair dessa condição da subalternidade, da subordinação, desse espaço de violência, de bastante carga de violência. E as palavras que ela usa vão canalizar esse sofrimento e vão dar forma a essa experiência dela. Então não é apenas ela descrever o processo da pobreza, ela vai dar uma outra significação para aquilo. É um livro de denúncia? É um livro de denúncia, mas é um livro também de reação. Ela, por meio da palavra, está reagindo a toda aquela violência racial, a toda a violência de classe que ela está passando, e ela
vai colocar isso bastante na narrativa. O quanto o processo de escrita e quanto o processo da palavra, apesar dela se encontrar em um ambiente de poda, onde ela não consegue sonhar, onde muito dela é aquilo, tem uma parte que ela vai falar sobre tudo é negro na vida dela, o feijão é negro, a vida é negra, o negro enquanto nesse sentido negativo, nesse sentido de obscuro, ela, apesar dela fazer isso, ela também vai buscar uma identidade alternativa àquilo, ela vai resistir, ela vai reagir a essa violência toda. Então, uma das citações que eu trouxe para também falar um pouquinho dessa questão racial é essa citação específica que ela fala do 13 de maio. Hoje é o dia que se comemora a libertação dos escravos. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então, apesar da questão da negritude não ser muito pontuada por ela, é muito importante a gente falar sobre ela, porque os sujeitos negros que estavam ali nesse momento de escravização não foram reparados por ela. E no momento em que você teve a abolição da escravatura, você não teve essa reparação. Os negros não tinham para onde ir, não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha saúde, não tinha educação. E acabou-se que, mais uma vez, esses sujeitos foram colocados para a periferia. Foram jogados para lá, foram forçados a ir para as favelas, a construir, a ocupar os lugares nas ruas, por não ter tido essa reparação histórica, né? E é mais um processo de desumanização. Então, enquanto no papel você fala de uma tal libertação, na verdade, quando você fala da realidade, você tem mais uma tentativa de poda, que é a fome. Então, num espaço majoritariamente ocupado por negros, você fala de libertação, mas essa libertação não aconteceu de fato. Porque você ainda tem as amarras da fome, ainda tem as amarras da pobreza, ainda tem as amarras psicológicas que o racismo vai falar sobre você, vai impor sobre você, e ela vai trazer um pouquinho também disso, e na narrativa é possível identificar essas questões específicas. Mais uma, também falando da questão da fome, e falando como ela consegue subverter essa questão, e apesar de ela estar falando de um tema muito sério, ela consegue dar outras cores para isso, né? Então, dia 27 de maio de 1958. A tortura da fome é pior que a do álcool. A tortura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? O leão pegou o papel, recebi 3 cruzeiros. Pensei em guardar para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. Meu corpo deixou de pesar. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez em minha vida. Então aqui ela vai pegar uma imagem tão forte, tão profunda quanto a experiência da fome e vai conseguir trazer para ela, trazer a identidade dela, trazer a vida dela, né, para fora. Apesar daquela experiência coletiva de fome e de miséria, ela vai conseguir traçar uma outra alternativa de olhar as coisas. E não ignorando, não no sentido de ignorar a fome, mas no sentido de mostrar que existe vida para além da fome. Existe vida para além da miséria, e é essa vida que ela tenta buscar. Quando ela fala que quer sair da favela, quando ela fala que quer subverter esses pontos. Então, uma tentativa de fazer com que a individualidade dela se sobressaia a toda aquela experiência de descartar corpos. Porque o que mais seria a experiência de você colocar pessoas na favela, de você jogar elas para a periferia, senão o descarte, né? Então, falando um pouquinho também sobre como ela usa a palavra. Então, a Carolina, ela usa a palavra para transfigurar a vida. Ela utiliza a palavra, ela fala muito sobre como ela gostava de escrever. Ela falava de tudo aquilo que as pessoas falavam para ela, ela ia colocar no caderno dela, ela realmente colocava, como a gente falou. Muita gente não gostou da forma como ela colocou essas pessoas no livro, mas é justamente porque ela usava a palavra para transfigurar, para transformar, buscar transformação da vida dela. E isso é um processo não só de denúncia, isso é um processo de reação. Então, mais apenas do que resistir naquele meio, ela também está revidando, ela também está construindo, ousando falar sobre ela mesma em um espaço onde ela é totalmente
totalmente negada, onde ela é totalmente colocada às margens. Então, e justamente isso, o que seria um quarto de despejo? Quarto de despejo é um espaço onde você coloca aquilo que é inútil, aquilo que é descartável. Então, o quarto de despejo, ele está para casa, né? Assim como a favela está para a cidade. A favela é o espaço onde você descarta. Mas ela, na coragem dela, se recusa a ser descartada. Ela quer colocar a voz e ela coloca isso, ela usa a palavra para isso. E isso é uma grande qualidade, um grande artifício que ela usa na literatura dela. Então, coloquei aqui algumas palavras que a gente pode pensar esse texto dela, como libertação, essa busca por tentar sair desse espaço, sair dessa condição que socialmente é imposta, apesar dela ser um sujeito histórico, apesar dela estar colocada numa situação onde muitas pessoas também estão, ela possui identidade. E identidade também é uma das palavras, experiência, essa diferença gritante de pessoas dentro da favela, e isso é muito importante. A importância que é você dar voz, dar nome para as pessoas, dar nome para as coisas. As coisas, elas não existem lá apenas por existir, elas não são apenas um grande amontoado. Elas têm nome, elas têm cor, elas têm cheiro, né? E a emancipação também, essa busca de eu vou me libertar desse espaço, eu não caibo apenas aqui, eu possuo uma identidade, eu possuo uma voz. Essa condição da subalternidade, de você estar, apesar de você estar em situação de subordinação e de submissão, você também fala, então você usa, o subalterno também consegue falar nessa narrativa, e de autonomia. Tentar fazer essa busca pela autonomia, fazer essa busca por... Ela fala várias vezes, né, quando acusam ela dela não ter marido, ela não conseguir cuidar dos filhos, que os filhos dela são muito mal educados. Ela fala bastante como ela escolheu não cuidar dos seus filhos sozinha. Ela escolheu traçar o seu caminho sozinha. Então, essa busca de autonomia, essa busca de conseguir falar por si só. E também dar nome para as outras experiências que existem lá dentro. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo. Vou colocar as referências que eu usei aqui no link embaixo, aqui na descrição embaixo do vídeo, caso vocês queiram ter uma leitura mais aprofundada sobre o livro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.